Lazarine, boa noite. Lazarine, nós estávamos pensando no Evolução em Dois Mundos. Até falei com o Carlos Alberto para tentarmos fazer esse trabalho, que ele é muito complexo realmente, são termos técnicos, né? A gente procurar popularizar aqueles termos. Talvez lá na TV Gênesis, o que você acha? Eu acho que você vai coordenar isso lá. Não sei, o Carlos Alberto chegou a me adiantar nisso daí. Aí fazemos o trabalho lá, talvez o público, né, possa entender melhor lá do que aqui. Vamos ver, eu comecei a estudar e vamos analisando. Aqui eu tinha prometido também para a Margarete a questão do Paulo Estevam, mas nós vamos fazer o estudo como se fosse assim no meio de campo aí, até chegar a uma ou outra obra. Esse tema vida e sexo, porque é um tema extremamente atual e não é muito comum se debruçar sobre as questões da sexualidade humana com as reflexões de Emmanuel. Então, vai ser ótimo, Lazarine. Mas como eu disse, esse livro Vida e Sexo eu ia fazer lá também, mas eu vou fazer aqui e lá eu vou optar por um tema mais complexo, mais profundo lá. Dito isto, esse livro assinado ou ditado por Emmanuel, que muitos de nós conhecemos, é um livro que tem temas, são 25 temas, e realmente muitos deles são bastante sensíveis, são temas muito sensíveis, são temas em que numa leitura superficial, normalmente podemos não compreender aquilo que Emmanuel está tentando explicar para nós. É preciso muita cautela, é preciso muita prudência para fazer uma análise de um livro realmente que propõe um tema, como eu disse, que está profundamente ligado aos desequilíbrios, ao comportamento do ser humano de uma forma geral. Muitos que não conseguem lidar com essa força acabam entrando em processos, inclusive, de problemas psicológicos, problemas mentais. Nesse livro, ele vai analisar as questões da família, questões do casamento, do divórcio, as questões das desvinculações, das próprias vinculações, a questão do aborto, a questão do adultério. Ele vai tecer vários tipos de tema, a questão do namoro, que é muito interessante também, e talvez até hoje façamos alguma coisa, uma análise com ele sobre isso. Mas vamos ver como é que ele começa a apresentar a obra para nós. Diz ele: é incontestável que os problemas do sexo agitam atualmente amplos setores da vida humana. Muito se indaga como as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre. Como é que eles tratam desse assunto? Como é que isso é tratado? Aliás, um tema maravilhosamente bem tratado por Laura no livro Nosso Lar, com André Luiz. Ela trata muito bem esse assunto também. Para responder tal indagação, Emmanuel ditou vida e sexo, corroborando com as correntes da psicologia, sobretudo a transpessoal, para benefício da saúde mental e espiritual da comunidade. Emmanuel desenvolve conceitos estabelecidos na condição kardeciana para demonstrar que as hipóteses ao redor do sexo foram objetos de criteriosos estudos do plano espiritual no século XIX, prevendo-se os choques de opinião em matéria afetiva que a humanidade atualmente enfrenta. Então, já mais de século, um século, né, que eles estão exatamente fazendo esses criteriosos estudos de aprofundamento, considerando o que ocorreria na humanidade futura, 100 anos depois, né, em face dessas contradições, desses choques opinativos em relação à aproximação afetiva, a questão do comportamento da sexualidade. E, sem delongar-se em considerações desnecessárias, o próprio Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, um dos grandes gerentes da consolidação de uma das mais belas mediunidades que nós conhecemos, que foi a de Chico Xavier, ele afirma o seguinte, que em torno do sexo será justo sintetizar todas as divagações
nos seguintes preceitos ou regras doutrinárias. Aí ele vai mostrar para nós, exatamente para não ficar perdendo muito tempo com discussões estéreis em torno, né, fazendo discussões em torno de um círculo sem sair do lugar. Primeiro, a questão da proibição, né, a questão do pecado, a questão da sujeira, etc, etc. Olha só, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta para criar os puritanos, nada disso, mas um emprego digno com respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas domínio. Não impulso livre, mas responsabilidade. Porque todas as nossas escolhas na área da sexualidade, mesmo ao considerarmos as questões da não proibição, da não abstinência, a questão da indisciplina ou o domínio da própria sexualidade, é muito importante sabermos que todas as nossas escolhas, embora com toda a liberdade, que é o livre-arbítrio que temos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E todas as nossas escolhas trazem uma consequência, naturalmente. E se eu não fizer as melhores das escolhas por falta de discernimento nessa área, que ela é fundamental para a minha paz ou para o meu desassossego moral, evidentemente é uma questão de ter ou não maior amplitude de reflexões, de conhecimento, de amadurecimento, como nós estamos lidando com isso. Como é que nós lidamos com essa força poderosa que nós possuímos, que é a força mental e a força da sexualidade. Fora dessas regras, ou seja, não proibição, não abstinência, não disciplina, mas educação, mais respeito aos outros, disciplina e autodomínio e responsabilidade em relação aos nossos impulsos sexuais. Fora dessas regras, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da própria vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Como tudo na vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Cada um sabe de si. Se erramos, vamos nos esforçar para consertar. E sabemos que para você reparar nessa área, que ela é uma área muito sensível na nossa evolução, todos os nossos erros, em qualquer tipo de área, mas sobretudo nessa área que nós vamos discutir agora, nós, por Deus, teremos sempre oportunidade de reparar. Não existe, por termos errado em algum momento nessa área, né, a chamada danação para sempre, né? A pessoa está eternamente destinada ao inferno. Não. Existe toda a possibilidade de um reerguimento. Isso quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque nós fomos criados para a luz, não fomos criados para a pura e eterna felicidade. Agora, é claro, reduzir o espaço de tempo no período que vai me levar à pureza é muito mais interessante do que ficar realmente aumentando esse espaço por escolhas erradas, sobretudo numa área em que eu posso sublimar e alcançar até com uma certa, sem pressa, né? Mas com uma certa rapidez essa pureza. É uma questão de disciplina, sem imposições, sem obrigatoriedade, sem nenhum tipo de abstinência imposta, como ele está falando aqui para nós. Agora, no primeiro capítulo, no primeiro tema que ele vai analisar, isso é a apresentação da obra. Agora ele vai começar a analisar os temas a temas, baseado no Livro dos Espíritos, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no primeiro tema, em torno do sexo, intitula ele. Ele vai buscar uma pergunta, que é o item 201 do Livro dos Espíritos, que eu estou estudando, inclusive, agora lá na Rede Amigo Espírita. Ele fala: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Como eu disse, está aí essa pergunta feita por Allan Kardec aos benfeitores espirituais na questão 201 do Livro dos Espíritos. Resposta: sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Eu nunca vi uma resposta tão clara, tão simples, tão objetiva como essas respostas que os espíritos deram.
porque ainda o preconceito que acompanha as sociedades ocidental, oriental, dentro de uma sociedade moldada nas formas patriarcais, existem muitos preconceitos em relação à própria figura feminina, como se fosse uma figura subalterna numa sociedade em que os espíritos, evidentemente, todos nós com experiências diferentes somos iguais. Pelo menos temos as mesmas oportunidades, então a oportunidade é igual para todos. Então, considerando essa necessidade de que o Jorge está animando o corpo de um homem e posso animar um corpo de uma mulher numa próxima encarnação ou outras encarnações, é absolutamente natural. Como diz aqui, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. O espírito não é espírito. Ele pode ter uma polaridade maior no campo da masculinidade, da feminilidade, mas de qualquer maneira é espírito. E considerando esse processo evolutivo, a questão de gênero é de menor importância ante os objetivos que nós abraçamos para a nossa iluminação. Agora, é claro, existe até espírita que não admite a ideia de reencarnar, se homem não reencarnar no corpo de mulher, porque seria como que houvesse como um tropeço na sua caminhada, em sua estrada, rumo à evolução. Quer dizer, são, eu chamaria de esquemas cognitivos absolutamente escravizantes, né? Mal educados, pessoas que não tiveram uma boa educação para poder realmente entender que o espírito, em seu processo evolutivo, ele precisa passar por todas as experiências, no caso da Terra, em que a Terra ofereça, seja reencarnando no corpo de um homem, seja reencarnando no corpo de uma mulher, e assim ter as experiências de ambos para poder realmente chegar e galgar, né, patamares mais elevados para a sua purificação. Então vamos ver exatamente o que ele analisa. Isso é o Livro dos Espíritos. Como é que Allan Kardec, o Emmanuel, analisa essa passagem? Ante os problemas do sexo, diz Emmanuel, todos nós trazemos os nossos dilemas particulares sobre o assunto. Ou seja, dilemas está ligado às nossas incertezas, às nossas dúvidas, né? Nos identificamos no plano físico pelas tendências que registramos na intimidade, caracterizando-nos na condição de homem ou caracterizando-nos na condição de mulher, conforme as tarefas que nos cabe realizar. Se eu desencarnar e a espiritualidade exatamente fizer um planejamento para uma próxima encarnação em que eu necessariamente precisarei estar num corpo feminino, quem sou eu para discutir com eles? Evidentemente, vai depender exatamente dessas tarefas que vai me caber realizar. Isso é muito óbvio. Agora, não vou, quer dizer, quem sou eu, né? Além disso, nossa individualidade, muitas vezes, independentemente dos aspectos morfológicos, encerra em si extensa problemática em face das vinculações e inclinações de características diferentes. Cada pessoa se distingue por determinadas particularidades no mundo emotivo. O sexo se define desse modo por atributo, qualidade, características, né? Não apenas respeitável, mas profundamente divino na natureza, exigindo educação e domínio como regras, né? Então, educação e domínio. Educação não é proibição, não é coerção, não é abstinência imposta, nada disso. Educação é ter consciência da realidade dessa força que possuímos e como empregar essa força de uma forma justa, de uma forma em que nós estamos envolvidos com o objetivo do bem. Então, evidentemente, se nós somos dotados com essa força, com essa carga energética no campo da erótica, evidentemente, utilizando de forma coerente, de uma forma respeitosa, isso traz prazer. Se todos os momentos que se busca realmente de uma forma respeitosa, se pensando no bem, sem desvios morais, evidentemente, o usufruto desse prazer é absolutamente louvável e faz parte das leis divinas. Senão Deus sequer nos dotaria de prazeres, seja na alimentação, seja na área da sexualidade e outros prazeres, que o prazer vem de Deus. Agora, o mau uso das energias que possam levar ao prazer vai nos levar ao desprazer ou a um suposto prazer que vai me trazer infelicidade. É a questão da direção que eu dou, daí o dilema, a dúvida. Como eu estou usando isso? Com quem? Como? Para quê? Aí precisa ver como nós estamos trabalhando isso daí. Se realmente é o prazer verdadeiro, espiritual, sublime, ou se é exatamente a coisa do alimento da nossa vida animal, apenas bem primitiva do mundo animal. Isso não é prazer, realmente. Isso aí é instinto puro, né? O sexo se define desse modo. Então, como eu disse, através da sexualidade,
fluem forças criativas às quais devemos. Então, com a sexualidade, as forças que fluem, que defluem, que decorrem, né, da própria sexualidade, elas são profundamente criativas, seja no processo da reencarnação, que é o ponto mais importante da reencarnação, é a sexualidade. Até porque se não houvesse a sexualidade, se não houvesse o processo natural da reprodução, não haveria lei da reencarnação. Então como é que nós podemos poder... Tem pessoas que acham realmente que a sexualidade tem que se jogar na lata do lixo porque é uma coisa suja. Pelo contrário, é o ponto de referência como força criativa do qual realmente o processo da reencarnação se faz presente na Terra. Eu estou reencarnado por causa disso. Nós estamos reencarnados por causa da força sexual dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós. O templo do lar é uma outra caracterização, né, que flui dessas criativas forças sexuais em que nós podemos construir o lar. A bênção da família, olha a importância da sexualidade no ser humano, né? Você construir a própria família, né? As alegrias da revitalização dos afetos, ou seja, você potencializar o seu mundo afetivo através da sexualidade, e também os tesouros dos estímulos espirituais. Porque, queira ou não queira, também essa força é tão poderosa, tanto quanto a força mental, quando você realmente canaliza essas energias de uma forma coerente, em nome do bem, do amor, do belo e do bom, evidentemente você é profundamente superestimulado no campo da sua espiritualidade. Então veja a importância da sexualidade no ser humano. Seria totalmente irracional, eu diria ilógico, tirar as manifestações da sexualidade dos seres humanos a pretexto de uma elevação, de uma purificação, de uma santificação compulsória no ser humano. Ó, vamos tirar a sexualidade do ser humano, que aí ele vai santificar de uma forma compulsória. Não existe isso. Como é que você vai extrair? A natureza não vai fazer isso, né? Faz parte da natureza esses processos, essas cargas das energias sexuais em todos nós. Até porque as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, faz parte da nossa história. Desde lá dos primeiros seres unicelulares, né? Desde lá dos chamados leptóteros, né? Das algas verdes, etc. E tal, quando começa realmente a própria espiritualidade a ensaiar esses instintos por atrações, que nós temos uma história de muitos milhões de anos da sexualidade. Então não nasceu do berço e vai morrer no túmulo. A nossa história sexual vem de milhões e milhões e milhões de anos no processo evolutivo do chamado princípio inteligente, em que em algum momento se humaniza, quando nós nos tornamos humanos. Mas antes, como princípio inteligente, nós passamos por ensaios em vários estágios, né? Ao mesmo tempo que seria um absurdo desviá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-la ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhes garantir a libertação. Quer dizer, a libertinagem. Ou seja, sem freio, sem disciplina, sem controle. De repente, nesses processos aventureiros, as pessoas realmente têm alguns que defendem a liberdade sexual, ou seja, garantir a liberdade da prática sexual. Nada mais inconsequente, nada mais perigoso, nada mais trágico para o comportamento, para a evolução do ser humano do que essa tese. E é uma tese que alguns acadêmicos defendem, né? E o Emmanuel está chamando a atenção, é um absurdo desviá-lo da sua posição venerável, a posição, ou seja, a energia sexual como uma coisa venerável, e não para ser realmente avacalhada desse termo aí. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Por essa razão, reclama responsabilidade, discernimento, onde e quando se expresse. Muito importante, dentro dos dilemas que nós não sabemos como lidar com essa força, por ela ser muito poderosa em nós, é exatamente esse senso de responsabilidade. Sem culpa, sem desculpa, mas com responsabilidade, para que nós possamos ter a capacidade de discernir, que é uma virtude do discernimento, para saber como nós estamos empregando essa força, né? Onde e quando ela está se expressando em nós. Todos devem saber o que fazem com as energias genésicas, com as energias sexuais, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos. Dentro, então, dessas responsabilidades que nos cabem, para discernir onde e quando, ou seja, como, com quem, para que nós estamos utilizando essa energia, é muito importante realmente eu começar a fazer essa reflexão.
Outra coisa que ele fala: entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão subordinados à lei de causa e efeito, e segundo essa lei de causa e efeito, de tudo o que oferecermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos oferecerá. Importante analisar que a lei de causa e efeito, ela não é uma, digamos assim, não é uma lei punitiva. Nunca foi. Deus não pune, Deus ama, né? Deus nos reeduca, Ele nos dá a oportunidade de novos aprendizados, mas não há punição nos estatutos de Deus, não. A lei de causa e efeito, aliás, o que equilibra muito bem a compreensão da lei de causa e efeito é a misericórdia e a compaixão de Deus, porque nós somos seres humanos e passíveis de erros, né? Mas essa lei é muito clara, dizer que aquilo que eu ofereço a alguém, né, no mundo do sentimento, da afetividade, com certeza outro vai me oferecer no mesmo diapasão. Então, vale a pena realmente usar dentro do discernimento as energias das nossas forças sexuais de uma forma equilibrada, de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa, né, para que realmente não nos aleje, nem alejemos os outros, né, e que nós possamos crescer com essa sublime referência que é a nossa sexualidade. Pois, ele vai falar agora sobre a família. Isso vai estar exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no 14º capítulo, no item 8. O Emmanuel pega esse trecho e transcreve esse trecho e analisa esse trecho. Ele transcreve: há, pois, duas classes de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Isso está lá no Evangelho, como eu disse. Os laços espirituais são duráveis e se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma, através de várias reencarnações. Os laços corporais, frágeis como a própria matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. De todas as associações terrenas que existem no nosso planeta, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e em sua função regenerativa do que a construção da própria família. O Emmanuel, então, ele vai analisar. Eu estou com rinite, não? Eu vim de uma gripe, eu estou com um pouco de rinite, desculpa. Bom, de semelhante agrupamento, onde dois seres se conjugam afetuosamente, surge o lar, garantindo as bases da civilização. Então, a base da estrutura social é a família, é o lar. Através do casal, funciona o princípio da reencarnação, possibilitando a execução dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Na paternidade, na maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Daí, as fontes de alegria que se lhes desabrocham do ser com as tarefas da procriação. Os filhos são conexões de amor conscientizado que eles recebem proteção mais extensa no mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. Na Terra, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhes respiram a mesma faixa de interesse afetivo. Igualmente, é natural que os espíritos benfeitores se consagrem a resguardar e guiar os reencarnados para fins de progresso e de purificação, de burilamento. A parentela encarnada vai filtrando, é filtro na realidade da família espiritual e vai mantendo esses laços pré-existentes entre aqueles que se comungam no mesmo ambiente, nos mesmos cenários, das mesmas necessidades, com as mesmas experiências. Enraizadas nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim de seres diferentes, porquanto é na própria família terrena que se encontram normalmente pessoas profundamente afins, são os chamados afetos, os que não são tão afins são os desafetos, os que são muito amigos, que são exatamente os
dentro da amizade que fortalecem a união da família. Os inimigos também para esses ajustes, para os reajustes ante essa lei do nosso processo evolutivo, né, para o ajuste ante as leis do nosso destino. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar evolui incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se levante sempre em educandário valioso da alma. Temos dessa forma, na família ou no instituto doméstico, uma organização de origem divina em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação, não somente do nosso mundo melhor, do mundo externo também. É muito comum, no mundo como de prova e expiação como o nosso planeta, existirem exatamente famílias com essas diferenças de almas reencarnadas em termos de afinidade. São pais que gostam dos filhos profundamente e vice-versa, e também pais que odeiam os filhos e vice-versa. Irmãos que não se gostam, irmãos se gostam muito e assim vai. Como o nosso planeta ainda está no estágio, digamos assim, em terceira ordem, segundo a classificação dada por Allan Kardec, então o espírito ainda, nós ainda somos muito ligados às coisas materiais, ao sensualismo e ao próprio ódio, evidentemente que a família, embora seja essa grande instituição educadora para a reforma da própria humanidade, ainda vivemos grandes desafios na família de hoje, né? Nós temos muitos, vamos dizer assim, a questão da sintonia perfeita entre filhos, pais, irmãos, não tem realmente sido, é um grande desafio, inclusive para os especialistas no campo do trato com a família, no trato da educação, etc. Realmente porque o nosso planeta ainda moralmente é muito deficitário. Mas não podemos deixar de ter em conta uma certeza, que a família é a base da sociedade, de que a família é a célula maior do processo educativo do espírito reencarnado e que por mais difíceis sejam os espíritos atores nesse cenário familiar, evidentemente vale a pena a renúncia, o silêncio, vale o diálogo, vale, enfim, todo o esforço continuado, persistente, disciplinado para a aglutinação em nome da legítima fraternidade, porque se nós podemos dizer que o exercício da fraternidade na humanidade é com outro fora da família, nós estamos equivocados. A fraternidade começa com os irmãos mais próximos de nós. Ali é exatamente o primeiro exercício da verdadeira fraternidade. Nos fraternizando na família, a fraternização na sociedade será uma consequência natural. Que é muito fácil a gente ficar bem com os que estão fora e viver permanentemente gladiando com os que estão dentro da nossa família. É muito comum isso, né? São os verdadeiros anjos fora de casa, verdadeiros missionários, são oradores, né, de outras religiões, pastores, padres, espíritos e tal. Em casa não dão exemplo, em casa não conseguem realmente conviver, em casa de alguma forma criam todo um clima de desunião, criam todo um clima de violência, são verdadeiramente ditadores, eles querem mandar, desmandar, querem ser obedecidos, querem que os outros se curvem diante deles. São líderes lá fora, se colocam como modelos de pais de família, e dentro da família são verdadeiros tiranos. Isso desde a época de Kardec se analisava. Hoje é muito comum estar acontecendo isso. Infelizmente, não deveria ser comum, né? Mas a mídia, né, fazem grandes líderes religiosos como os chamados santos de pé de barro, né? Nós estamos cheios de santos de pé de barro. Não estou fazendo crítica, estou fazendo uma constatação. É o que a gente vê. Hoje está muito fácil constatar isso com o YouTube, com os chamados TikToks da vida, com o Uai, essas coisas. A gente vê isso o tempo todo. Então as pessoas veem uma imagem fora e dentro da família é totalmente diferente, né? Questão agora do namoro, o tema que ele vai abordar agora. Já estamos no terceiro capítulo, então esse livro vai ser muito rápido, né? No terceiro capítulo ele vai analisar a questão do namoro. O que é o namoro? Né? Nós que constituímos famílias, nós que tivemos esse momento do namoro, nós que por um processo de atração natural, né, nos encantamos por um, por outro e tal, e tem esse momento pré-noivado, noivado para o conhecimento, dentro de um ciclo natural de aproximação, e depois, né, o compromisso mais de contratos, né, como o casamento, etc. Vamos ver como é que ele analisa o namoro? Ok. Ele vai buscar no item 291 do Livro dos Espíritos, tá?
Ele vai analisar a questão do namoro exatamente a partir do item 291 do Livro dos Espíritos. O que é que diz lá no Livro dos Espíritos sobre a questão do item 291? Pergunta o Kardec. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares, afeições bem direcionadas um para o outro? Resposta dos benfeitores espirituais. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esses laços não se acham mais expostos às desventuras das paixões. Ele está falando em termos de espíritos, agora fora do corpo físico, terem essa atração por essa simpatia, né? Existe uma simpatia de grupos, lá no mundo espiritual, e aqueles que têm uma simpatia, né, mais particular, isso em nível espiritual. Vamos dizer, nosso lar. Seres que estão habitando em nosso lar, que têm uma afinidade mais próxima, particular, embora possa ter essa aproximação no nível coletivo também. Mas uma afeição mais particular, reciprocamente correspondida, né? E ele vai dizer que sim, do mesmo modo que aqui na Terra, lá também acontecem esses processos de afeições. Vamos ver como é que Allan Kardec, o Emmanuel analisa isso daí. O relacionamento entre duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Antes de dar continuidade ao que Emmanuel está falando aqui, voltando lá ao Livro dos Espíritos, na 291, é interessante notar que quando ele fala dessas recíprocas afeições particulares, considerando espíritos que se votam essa afeição, certamente são espíritos que também se programam dentro dessa atração magnética natural para casamentos num processo reencarnatório. E evidentemente, quando eles se aproximam nessas condições, com certeza há um envolvimento de uma energia em que nós podemos dizer que é uma energia também sexual. Não podemos pensar diferente, porque somos seres humanos. Quem está em nosso lar são seres humanos, ainda ligados à Terra, não são espíritos puros. Então há essa atração, é isso que ele está mostrando, e isso foi respondido a Allan Kardec no século XIX, né? E ele vai mostrar, só que tem que lá, essa atração, ela está muito longe do que aqui nós temos como atração no campo bem passional, né? Bem das infelicidades passionais. Lá não é uma paixão, lá é um sentimento verdadeiro. Aqui as aproximações, elas são mais passionais, elas estão muito mais ligadas às questões das paixões, aqui na Terra, a tendência é essa. Né? Porque a carne é fraca, porque a carne seduz, porque a carne realmente mente. A verdade é que há uma diferença. Lá há essa atração. A pessoa se aproxima de forma recíproca, sim, até para programar uma reencarnação em que eles podem se reencontrar na Terra e constituírem família a partir do namoro. Pois bem, na Terra, vamos ver como é que ele analisa isso aqui. O relacionamento entre duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente no período do namoro, que se traduz por o que ele chama de suave encantamento. O que seria esse suave encantamento? Dois seres descobrem um no outro, subitamente, motivos e apelos para a entrega recíproca, desenvolvendo-se daí o processo de atração. Quando ele fala em entrega recíproca, está falando de uma troca também de energia, não só no campo da sexualidade em si, sob o ponto de vista morfológico, no corpo físico, não. Uma entrega também de energias no campo da sexualidade, porque a sexualidade é uma energia poderosa. Então é uma entrega nesse sentido, né? Uma entrega para buscar uma reciprocidade nesse campo da energia da sexualidade. Considerando esses dois seres que se descobrem para esse processo, né, de atração, o assunto pode ser nomeado como um doce mistério. No momento em que há essa aproximação, dessa atração, para essa recíproca troca nas energias sexuais, sem imediatamente estar pensando só na questão da troca sexual no campo fisiológico, ele diz assim, isso nós podemos chamar de um doce mistério. Se não encarássemos esse doce mistério, as realidades da reencarnação e da afinidade. Muitos espíritos que traçaram entre si a realização de comunhão afetivas ainda no mundo espiritual, como eu disse, programam lá, reencarnam para aqui se reencontrarem e se reaproximarem por atração até natural.
espíritos que já partilharam experiências no campo sexual em vidas passadas, quase sempre cúmplices de crimes passionais, ou espíritos subitamente harmonizados na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Voltando atrás, para nós entendermos o nosso estudo. Ele está mostrando para nós, né, que muitos espíritos que traçaram, né, exatamente essa programação de comunhão afetiva, ainda no mundo espiritual, quando estão reencarnados, né, que partilham de experiência no campo da sexualidade, às vezes ligada a desequilíbrios em vidas anteriores, né, no crime realmente das paixões, ou outros espíritos, né, harmonizados na complementação magnética, ou seja, então são pessoas comprometidas no campo sexual do desregramento do passado, reencontram nessa para reparar os erros do passado, ou aqueles que realmente têm uma profunda harmonia, uma complementação magnética na área sexual. Não tem nada a ver com o passado, isso é uma questão de uma realimentação, uma alimentação recíproca também das energias sexuais, o que não tem nada a ver com questões kármicas. Diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Concretizada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Quando há essa simpatia mútua, essa atração, essa aproximação, se for uma questão ligada a vidas passadas, uma atração forte, desequilíbrio sexual do passado permanece presente na atual reencarnação, ele se aproxima em função de uma relembrança de cenários anteriores, construindo um cenário atual com seus instintos sem o raciocínio. Vai pelo instinto sexual, vai continuar com o problema. Não vai resolver o problema, não vai ser namoro, noivado, casamento que vai resolver o problema do passado. É o que ele está dizendo. Agora existe aquele que se aproxima verdadeiramente com essa permuta verdadeiramente no campo da sexualidade, mas com muito respeito. Quando há então essa concretização dessa simpatia mútua, ele está pedindo para que nós usemos o raciocínio, o ser humano. Raciocine, use a reflexão, pense antes. Ocorre, porém, que pouquíssimos estão consciencialmente habilitados a se autoanalisar racionalmente quando o instinto sexual se lhes invade a mente. Aí vai dizer, a carne é fraca, né? Realmente, usam vários desculpismos porque não raciocinou, porque não trabalhou conscientemente de uma forma a habilitar a consciência para saber que aquele momento vai trazer consequências, ou agradáveis ou desagradáveis para o ego. Enfim, se não houver uma análise racional, se deixarmos o instinto sexual realmente invadir a mente, evidentemente pode trazer alguns problemas, desequilíbrio e instabilidade no campo emotivo. Pesquisadores materialistas dirão que nesse caso, né, em que eu não raciocinei, me deixei levar pelo instinto, é o que esses psicólogos materialistas, muitos psicanalistas, etc., eles acabam realmente defendendo essa tese de que, na realidade, o que é que aconteceu? A libido entrou em atividade com o seu poderoso domínio, então foi a libido, está botando culpa na libido. A libido é que levou a pessoa ao desequilíbrio, quer dizer, a libido é mais importante do que a minha razão, a libido é mais forte e poderosa do que a minha consciência. Então esse materialismo não está com nada para explicar exatamente esse desequilíbrio, não. Eu tenho a libido, todos nós temos cargas eróticas, todos os seres humanos na Terra temos. Agora é preciso usar a razão, o raciocínio, a reflexão, né, para que nós possamos saber como trabalhar isso, fazendo o discernimento para que realmente as paixões, os desvarios, até ligados a vidas passadas também, não sejam muito fortes a ponto de alejar a nossa felicidade ou realmente criar obstáculos em nossa caminhada. Ninguém discordará em tese de tal afirmativa, de que o instinto é forte, é o que Emmanuel está dizendo aqui. Cautelosos que devemos estar sobre a importância do impulso sexual no mundo psíquico para a garantia e perpetuação da vida. Isso é claro. Porém, justifique Emmanuel, é imperioso anotar que em muitos lances da nossa caminhada evolutiva, a grande influência exercida pelos desencarnados no jogo afetivo. Ele vai mostrar uma outra situação interessante. São pessoas que se atraem para o início do namoro e às vezes eles realmente já começam a prática da sexualidade e sabemos que a prática da sexualidade, queira ou não queira, em algum momento, por um processo de reprodução, vai trazer uma gravidez e muitas vezes pode acontecer um processo, não é um processo obsessivo, mas é um processo de uma influência, como ele fala aqui, né, de espíritos que
estão para reencarnar nessa futura família que será constituída a partir do namoro, né? E que acaba atuando, né, entusiasmando esses namorados a até antecipar o processo. Pode acontecer, porque não houve nenhum raciocínio, não houve realmente a ponderação, não houve realmente o ímpeto libidinoso e ainda uma influência de alguém que quer reencarnar, já está com pressa de reencarnar, e evidentemente isso pode acontecer entusiasmando esses namorados realmente aí à frente. Seres que acabam interferindo, esse desencarnado que querem reencarnar nesse casal, né, nas afeições pacificamente raciocinadas para casamentos inesperados, para gravidezes precoces, levando para compromissos na paternidade e na maternidade, porque houve exatamente, embora no início um namoro tranquilo, pacífico, raciocinado, mas além da influência espiritual, aí também, de alguma forma, houve aí uma invigilância. Aí vão surgir exatamente esses casamentos chamados inesperados, e essas gravidezes precoces, está aqui no 4º capítulo do livro Vida e Sexo, em que Emmanuel vai mostrar para nós que muitas vezes as pessoas se comprometem de uma forma muito profunda e despreparada para a paternidade, para a maternidade. Isso porque a entrega de si mesmo à comunhão sexual sem bom senso não os exonera dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo. Aliás, se é verdade que recolherão trabalho, sacrifício, obterão também valiosa colheita de experiência e ensinamento para o futuro. Se compreenderem, obviamente, que a vida paga em amor todos aqueles que lhes recebem com amor as justas exigências para a execução dos seus objetivos essenciais. A reflexão sobre a questão do namoro é muito importante, porque do namoro, eu sou de uma época muito antiga, né? Uma época que se tinha um namoro. No namoro as pessoas se aproximam para o conhecimento no campo das suas tendências, dos seus gostos, das questões familiares, questões culturais, etc, etc. E daí se há um compromisso um pouquinho mais adiante, dentro de uma tradição, né, que se tinha antigamente. Hoje se tem, mas talvez menos comum, né? Era muito comum na minha época. Tinha um namoro, tinha um noivado, de acordo com a programação, da possibilidade socioeconômica de cada um poder realmente assumir um casamento e a programação de um casamento. Mas esse momento do namoro, evidentemente, é como assim, é um momento inicial, é o preliminar para ver exatamente se para constituir uma família, ambos realmente estão em sintonia com esse objetivo da construção de uma família. Porque dessa doce ilusão, né, desse doce encantamento pode vir uma amarga realidade, como fala o próprio Emmanuel, embora aqui ele não disse isso. Mas de um doce encantamento para uma amarga realidade é um pulo muito curto, né? É só não usar o raciocínio e se deixar levar pelo, como diz os materialistas, pela libido. Então, não é, como diz o Emmanuel, como regra, não é a proibição, não é a abstinência imposta, não é nada disso, mas é o controle, é o domínio, é o bom senso, é a responsabilidade. Porque, queira ou não queira, a comunhão sexual entre dois seres é uma troca de energias de um potencial muito grande. E se eu alejar alguém nessa área, evidentemente eu estaria alejando a mim mesmo, porque não tem como, nesse campo afetivo, eu alejar alguém e não sair aleijado nessa relação. Eu vou sair tanto quanto aleijado quanto alejei, né? E agora o 4º capítulo, esse que eu falei é o 3º. O 4º capítulo vai falar sobre o ambiente doméstico, tá? Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Está no 11º item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Emmanuel pega esse trecho transcrito aqui do 5º capítulo do Evangelho e comenta: se conhecesse nelas, ou seja, aliás, ainda são os espíritos dizendo lá no Evangelho, se conhecesse nelas a quem odiara, talvez o ódio lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele sentiria humilhado em presença daquele a quem houvesse ofendido. Na união de dois seres, para a organização da família, há o compromisso de assistência mútua e com os filhos que deveriam ou que derivam, né, do laço afetivo. Não há ainda na Terra, segundo Emmanuel, instituições destinadas à preparação da paternidade, à preparação da maternidade responsáveis. Porém,
o aprimoramento das ciências psicológicas garantirão no futuro semelhantes instituições. Identifiquemos no lar a escola da alma. O espírito, quando reencarna, vê nos pais as primeiras imagens do divino, as primeiras imagens de Deus e da própria vida. Na estrutura do ninho doméstico, germinam-lhe no ser os primeiros pensamentos, ou seja, todo aquele engenho, né, dos chamados esquemas cognitivos pela educação. E é isso que ele está dizendo para nós, que no lar, exatamente, na estrutura do ninho doméstico, germinam-lhe no ser, nessa criança que está reencarnada, os primeiros pensamentos, as primeiras esperanças. Ao reencarnado, não será tão fácil seguir adiante com os imaginários da meninice, porque habitualmente o grupo familiar se reúne segundo os desastres sentimentais das existências passadas, considerando o nosso mundo ainda de prova e expiação. Debitando-se-lhe aos componentes os distúrbios da afeição possessiva, a se traduzirem por uma ternura descontrolada e ódio manifesto ou simpatia e aversão simultâneas, pais espiritualmente imaturos, comumente, infantilizam-se no momento exato do trabalho mais grave da educação que lhes compete no setor realmente de levar o filho para um processo de compreensão da vida pela educação. Ao invés de guiarem os pequenos com segurança, embaraçam-lhe os problemas. Os próprios pais é que vão sendo os estorvos dos próprios filhos. Ora tratando as crianças como se fossem adultos. Ora tratando os adultos como se fossem crianças. Nesse desequilíbrio, brotam os conflitos de ciúme, rebeldia, narcisismos, que asfixiam, que segundo o Emmanuel, as plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira, transformando em espinheiro ou espinheiral magnético de vibrações tóxicas, no qual os enigmas emocionais trazidos do pretérito adquirem aspectos gravíssimos. Muito importante nós analisarmos essa questão da relação dos pais com os filhos, como os pais sendo verdadeiramente os grandes cicerônios, responderão perante a espiritualidade como cicerônios, ou seja, aqueles que guiam os caminhos dos filhos. Seja na primeira infância até os 7 anos de idade, em que precisa realmente haver um maior controle, e soltando esse controle educacional, né, educativo, né, a partir dos 7 até a puberdade. Mas pais, eles fazem uma troca, né, absurda, né, fazem tudo que a criança quer, a criança faz birra e os pais cedem o tempo todo, estão fazendo verdadeiros monstrinhos dentro de casa. E esses monstrinhos que se tornam monstros verdadeiramente cruéis, verdadeiros sociopatas da sociedade no futuro, porque não tiveram uma educação, principalmente na primeira fase da educação, até os 7 anos de idade. Então, muitas crianças são tratadas como adultos, né? Coisa absurda, são pais despreparados. Certamente são pais também que tiveram uma péssima educação dos seus pais. Então, decorre daí a importância dos conhecimentos sobre a reencarnação nas bases da família, com pleno exercício da lei do amor nos recessos do lar, para que o lar não se converta de bendita escola, que é, em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. Onde é que começam os problemas dos grandes psicopatas, né, os grandes sociopatas? Dentro do lar. Porque os pais, como falar, realmente a família deveria ser, como instituição, a mais importante instituição para educar o ofício da paternidade e da maternidade. Mas pais e mães despreparados realmente acabam alejando esse espírito reencarnante. Embora saibamos nós que as primeiras imagens que os filhos têm nos processos reencarnatórios, nos primeiros dias, nos primeiros tempos, nos primeiros momentos da reencarnação, são os pais. Os pais são vistos como verdadeiros deuses. E o que os pais falam ou deixam de falar ou fazer, isso representa muito nesse esquema cognitivo, ou seja, no esquema de aprendizado da criança. Então as crianças, dentro de uma lógica, eles precisam realmente serem tratados como tais, e para isso os pais são responsáveis pela educação das crianças. Se os pais realmente abrirem mão da educação, deixarem a televisão educar, deixarem as pessoas educar, deixarem a internet educar, o celular educar, eles estão fazendo verdadeiros monstros. E daqui a pouco as gerações que estão vindo aí realmente são verdadeiros, eu chamaria de sociopatas, realmente não conseguem conviver com a sociedade. São autômatos, pessoas realmente que vivem uma agressividade muito grande e, por não conseguir viver bem com seus próprios conflitos, partem
para o desequilíbrio na área sexual, para o desequilíbrio na área das drogas e, quando não, pela própria escolha de antecipar a morte. Então, o lar é importante, é extremamente importante. Nós vamos analisar na próxima reunião, quarta-feira que vem, o 5º capítulo, que ele vai falar sobre a energia sexual. Hoje nós fizemos então esses 4 capítulos, analisando com Allan Kardec. Esse último agora foi o ambiente doméstico, sabendo que é o núcleo mais importante para a educação do espírito reencarnado. Os pais têm uma função muito importante nesse aspecto, claro que tem, porque a educação é no lar, a instrução é fora do lar, não é uma escola que vai educar, não é um professor que vai educar, não. Quem educa, nem centro espírita, nem evangelizador, nada disso. Quem educa é o pai, é a mãe. É um ambiente doméstico que é exatamente o núcleo de educação dos filhos, dos reencarnados. O que vem de fora são instruções, são informações que vão aumentar o potencial exatamente de todo um esquema cognitivo de aprendizado da criança, mas a educação, a essencialidade, os princípios morais dentro de casa. Dito isto, vamos então para quarta-feira que vem. Eu agradeço a presença de todos, gratidão também. Muito obrigado, Lazarine, que Jesus nos abençoe e que nós possamos realmente manter exatamente esse ritmo. Vai ser muito rápido, talvez um mês eu termine esse livro, né? São 25, já estamos no 4º, já vamos para o 5º capítulo. Um 5º do livro já foi, né? Com reflexões. E aí a gente vê uma outra obra aí, tá bom? Uma boa noite para vocês todos, que Jesus nos abençoe, muito obrigado e que Jesus realmente nos ampare.